Vou ter um monte de trabalho para corrigir. Não, não, não. Quiser fazer, pode fazer, tal, é legal, é interessante, né? Mas não. Não é obrigatório. Nós vamos encerrar hoje o capítulo. As nossas equações, está todo mundo já acostumado. O pessoal, ninguém vai perguntar sobre a 1? Então tá bom, então deixa quieto, né? Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre pêndulo simples. Então, gente, os nossos professores estamos ralando, porque ou a gente vai colocar as questões, porque se o Saga for virtual, os professores vão ter que colocar problemas inéditos. Então a gente vai ter que trabalhar em cima disso. Se a gente voltar antes do Saga, aí as questões já estão todas prontas. Eu já tenho todas as questões aqui, né? Qualquer dia eu passo para vocês. Mas por enquanto, vamos ver como é que vai ficar, essa pandemia aí. E a quarentena, né? Lógico. O mais importante pra gente é a quarentena que a pandemia. Bem, eu tenho meu pêndulo simples. Aqui, olha que belezinha. Tem o eixo X e o eixo Y. Eles são coordenados. Ó, o eixo Y é sempre em relação à linha do pêndulo. Né? Nós chegamos a fazer em sala de aula, para aqueles que fazem presencial, nós fizemos um pêndulo, fizemos o cálculo. E lembra, ó, aqui, ó. Opa, cadê a mãozinha? Mãozinha, dá uma mãozinha. Isso, ó. E aí, eu já pus a equação para vocês, olha. Período. Lembra? Eu não sei se. É só voltar anterior, né? Ó. O período. Cadê? Período. Aqui. O período para o nosso movimento harmônico simples é 2π m sobre k, na mola, né? Agora. Então tá aqui, ó. 2π m sobre k. No pêndulo, eu tenho que substituir, ó, o K vai ser a força, né? No caso, a força peso, dividido pelo comprimento. Ah, que bonitinho. Então, meu período do pêndulo simples vai ser 2π raiz de L sobre G, sendo que L tem algum lugar lá. L é o comprimento da roda. Tá? É o tamanho da corda. Aqui eu tenho uma aproximação, tá? Eu tenho que, para ângulos, o θ, tá vendo o θ aqui? Cadê a mãozinha? Tá vendo o ângulo θ aqui, de abertura do meu pêndulo? Ele tem que ser pequeno, tá? Até mais ou menos 5 graus. E aí eu faço uma aproximação que o seno de θ é igual a θ. Esse θ aqui é medido em radianos, tá? Não é em graus. Com certeza eu não vou usar isso com vocês, não vou sacanear isso com vocês. Mas olha, eu tenho uma aproximação aqui para ângulos menores de 5 graus. Eu considero que o θ em radianos é igual ao seno de θ. Se vocês pegarem a calculadora... vamos pegar aqui a calculadora, tá? Vou colocar aqui em radianos. Então, 5 graus é a mesma coisa que eu pegar o 5, dividir por 360 e multiplicar por 2, multiplicar por π. Tá? Então, 5 graus em radianos é 0,087266. Tá? Será que eu consigo escrever aqui? 5 graus é igual a 0,087266 radianos. O seno disso, ó, o seno de 5
ele vale 0,087156, tá? Então, seno de 0,087266 radianos é 0,087156, bem próximo, tá? Se eu pegar 3 casas aqui, vai dar 3, aqui vai dar 2, né? Quanto menor for o grau, mais próximo vão ser esses valores, esses dois valores, tá? Por que você está falando nisso, maluco? Bem, tem essa fórmula, tá? Mas se por acaso vocês precisarem calcular o G, né? Lembra que a gente usou na sala para calcular o G? Se por acaso vocês, por causa de uma obra, vocês precisarem de um G com precisão, vocês vão usar esta fórmula aqui, tá? Vocês vão ter que ter um fator, esse fator de correção, tá? Isso aqui é uma série de Taylor, tá? E aí, com essa correçãozinha aqui, ó, tá vendo no parênteses? Eu consigo achar um G com uma maior precisão da real, tá? Por que vocês precisariam desse G? Putz, pessoal, eu acho difícil, mas é possível que vocês talvez precisem para fazer alguns cálculos, tá? O valor de G, e pelo amor de Deus, não vão usar 10, tá? Principalmente se estiverem numa obra, fizerem algum cálculo de algum projeto, de algum prédio, não vai me pôr G igual a 10. Vocês vão ter, quanto mais preciso for esse G, melhor vai ser suas contas. E aí é interessante em alguns lugares, por causa da altitude, altitude por causa da latitude e longitude, seria interessante ter esse G medido. Então aí você monta um pêndulo, calcula o período e usa essa fórmula, por favor, tá? E aí você chega com um erro menor. Quanto menor for o erro, melhor vai ser os seus cálculos, mais precisos vão ser seus cálculos, a chance de dar erro no seu projeto é muito menor. Então, cuidado, atenção aos detalhes, que de repente esse é o diferencial, tá? Se eu tiver um pêndulo físico, o que é um pêndulo físico? Eu não tenho aqui, ó, eu não tenho a minha cordinha, tá? Porque aqui eu considero que a cordinha, ela não tem massa, tá? A massa dela é desprezível em relação à massa do meu corpo de prova, tá? Mas vamos supor que seja uma vareta. Eu pego uma vareta e faça ela oscilar como um pêndulo. Então aqui eu tenho o pêndulo físico, tá? Então aí eu vou ter em relação ao meu centro de massa, tá? Que aí eu aproximo o meu objeto, tá vendo meu objeto aqui? Eu aproximo todo o meu objeto, ele está concentrado no centro de massa. E aí eu vou ter um torque, tá? Aqui, ó, o torque, ele vai ser a massa vezes a gravidade vezes o seno desse ângulo θ aqui. Pô, esse torque eu vou pôr aqui, ó. Olha que legal. Só que o torque ele vai estar em relação ao meu I, que é o meu momento angular, tá? Para cada objeto, para cada formato de objeto, eu tenho um momento angular, tá? E aí, ó, no caso do pêndulo simples, o momento angular é a massa vezes L ao quadrado, o I. Então eu posso substituir o meu I aqui por ml ao quadrado, corto o m com m e vai me dar L sobre G. Ok? Tem algumas, eu não sei se vocês vão ter, mas em algumas matérias para frente, talvez o professor peça para você calcular, tem umas formas para você calcular esse momento angular. Eu não vou cobrar isso de vocês, porque com engenharia, esse momento angular é tabelado para a maioria dos objetos regulares, tá? E também, qualquer coisa, você
o máximo que você vai fazer é calcular esse momento angular, né? Então eu meço o tempo, tá? E acabo encontrando o valor do momento linear pelo momento pendular dele, tá? Professor, aonde que eu posso usar isso? Pessoal, eu assisto muito, eu gosto dos programas da Discovery e tem uns prédios atualmente o pessoal corrigir a oscilação do terreno, corrigir a força do vento no prédio, não deixar o prédio cair. Eles usam massas gigantes no meio do prédio que são controladas por pistões e aí esse movimento dessa massa gigante, uma esfera, normalmente esfera de ácidos que eu vi, eles usam principalmente lá no Japão para terremoto. Essas esferas elas oscilam para contrabalançar o movimento dos ventos ou do terremoto, tá? Isso tudo é feito em cima desse movimento pendular, tá? Então se o prédio está indo para um lado, milímetros, tá? Tem sensores para tudo até lado, ele movimenta essa esfera, essa massa para o outro sentido para contrabalançar, para deixar sempre o centro de massa do prédio no meio, nas pilastras, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas nosso centro de massa, vou desenhar um homem aqui, tá? Me perdoem o desenho infantil, mas ó, eu tenho meu homem aqui. O nosso centro de massa está mais ou menos, deixa eu mudar a cor aqui, colocar uma cor preta. Ó, o nosso centro de massa está em cima do umbigo, tá? Aqui, ó, no umbigo. Então, se eu colocar o meu umbigo fora dos apoios, que são os pés, tá? Se eu der uma rasteira no cara e colocar o umbigo fora em linha horizontal, né, aqui no eixo Y, se eu colocar esse umbigo fora dos apoios, eu caio. Tá? Então eu tenho meu centro de massa também, cada pessoa tem o centro de massa. Normalmente é próximo do umbigo, entre o umbigo e as costas, né? Fica nessa região. Se você tentar, em casa vocês podem até tentar se equilibrar, tentar colocar o umbigo fora do apoio, fora do pé, né? Tentar entortar o corpo assim, você vai ver que você cai. Porque você perde o seu centro de massa. Seu centro de massa está aqui, ele vai... cadê? Putz, como é que eu faria isso? Como é que eu viraria esse menininho? Mas vocês entenderam, né? Se o meu peso estiver apoiado aqui, ó, fora do... meu Deus. Se ele estiver fora... Se o meu peso estiver apontado para fora dos apoios, que são os pés, eu caio. Por isso que os caras ficam se equilibrando naquela corda-bamba lá e tal, para não cair. Opa, essa seta tá muito esquisita, não gostei não. Vai ser muita coisa. Mais uma fórmula para a gente guardar. Tá? Vamos fazer um exercíciozinho super simples? Então eu tenho uma barra fina, uniforme, de massa 1,112 kg e comprimento 0,096 metros. Ela está suspensa por um fio que passa pelo seu centro geométrico e é perpendicular ao seu comprimento. O fio é torcido e a barra é colocada em oscilação. O período de oscilação é 2,14 segundos. Quando uma chapa plana, com a forma de um triângulo retângulo, é suspensa pelo mesmo fio, através do seu centro de massa, o período aumenta. Determine a inércia, a inércia rotacional, é o I, da chapa triangular do eixo que passa pelo centro de massa. Professor, putz, esse é difícil. Então por isso eu já vou fazer. Eu já dou a inércia rotacional, o momento de inércia, tá? Então ele é ml ao quadrado sobre 12. Então eu acho o momento de inércia da barra. A massa eu tenho aqui, o comprimento do fio foi dado sobre 12. Então eu vou chegar ao valor... Eu já coloquei tudo certinho para não precisar ficar escrito. Eita! Já cheguei aqui ao valor de 8,60 vezes 10 a menos 5 kg por metro quadrado, tá? Aí é o seguinte,
A fórmula não é essa daqui, ó. T, período, é 2π, raiz de I sobre mgd. Se eu considerar que a massa é a mesma, ela sai. O G é o mesmo e o D é o mesmo, ele sai, tá? Ele vira constante. Tá? Por quê? Porque o período da barra sobre o período do triângulo vai ser isso daqui sobre isso daqui. Tá? Então aqui vai ter 2π, aqui vai ter 2 vezes π vezes a raiz quadrada de I, só que aqui é o I do triângulo, e aqui é o I da barra. Aqui é o T da barra sobre o T do triângulo. Período do triângulo. Porque aí esse cortaria com esse, e isso tudo aqui cortaria com tudo que tivesse aqui embaixo. Tá? Então sobraria isso daqui, ó. Como os dois são raízes, eu posso colocar os dois. Então vai ser o I da barra sobre o I do triângulo, raiz quadrada. Eu tenho o T da barra, que é 2,14. Tenho o I da barra. Tenho o T do triângulo, que é 5,83. Acho o I do triângulo. Professor, como faria isso? Então, ó, eu teria texto. T da barra 2,14 dividido por 5,83. Tá. Linha. Isso vai ser igual. Agora vem. Agora vai, hein? Raiz de 8,60 vezes 10 elevado deu? Ah, falta um espaço aqui. Dividido por I. Vamos fazer as contas? Vamos fazer essa continha aqui? (2,14) dividido por 5,83. Vou dar um número bem grande, mas tudo bem. 0,367. 3,671. Vai 4 números. Vai ser igual. Agora eu vou fazer a raizinha. Aqui eu tenho meu 8,60 vezes 10 elevado a menos 5. Então, elevado a menos 5. E aqui embaixo eu tenho o I da barra. I do triângulo, desculpa. I do triângulo. Como é que eu faço para tirar essa raiz? Pô, é só elevar o número ao quadrado. Beleza, eleva o outro número ao quadrado. Então eu tenho 0,13 mais 2. 1347. 1347 vai ser igual a minha divisãozinha aqui, ó. Aqui eu vou ter, em cima eu vou ter o 8,50
8,50 vezes 10 elevado a menos 5. E aqui eu vou ter o i que eu quero. Tá? O que eu faço? O i está dividindo, vai passar multiplicando. E esse valor que está multiplicando vai passar dividindo. Então, meu i vai ser igual a 8,50 vezes 10 elevado a menos 5 sobre 0,134. Fazendo a conta, é 860, né? Desculpa, é 860, gente. Vai dar 6,38. Ai, que belezinha, que maravilha. 6,38 vezes 10 a menos 4 quilogramas vezes metro quadrado. Fácil? Deu para entender? Uma vez que pegou o exercício? Professor, deu, mas não está muito claro. Tudo bem, vamos para o próximo. Vamos para o próximo exemplo. Esse eu acho que é melhor, mais facinho. Ó, eu tenho um disco uniforme, tá? Ele está apoiado no meu ponto P e eu faço as oscilações pendulares, tá? Sendo que eu já dou o momento angular, ó, o i aqui, tá? Eu quero saber, para pequenas oscilações, qual é o período e qual é o comprimento. Ah, o comprimento tá aqui, né? Mas 3 meios de R, mas tudo bem. Vamos supor que eu não saiba. Por que é 3 meios de R? Ó, por causa do inércia aqui, ó, 3 meios. Vamos lá. Então vamos fazer exercício. Ó, professor, o professor já fez, ó. Então, meu período é igual a 2π raiz de I sobre mgr. Lembra que a gente viu lá na frente. Eu vou substituir o I por 3 meios de mr ao quadrado. Substituir, ó, corta aqui o M, corta o M com M, o R ao quadrado com R. Então fica 2π raiz de 3 meios R sobre G. Achei o período, já tá certinho, ó, beleza? Aqui já é a resposta, ó. Professor, como é que eu acho? Ó, lembra o pêndulo, no começo a gente falou que L é igual a I sobre MR? Se eu substituir o I por 3 meios de MR ao quadrado, corta o M com M e fica 3 meios de R. Fácil também. Professor, esse foi, mas tem muita letra, eu não consegui entender. Vamos lá. Próximo. Vamos por número, então. Ó. Esse já foi. Então eu tenho um disco com raio 10,2 centímetros de raio, oscilando em pequenas amplitudes, né? Em torno do eixo da sua borda. E o período é 0,784 segundos. Determine o valor de G. Pô, vou achar o G. Bem, ó, do exercício anterior, e eu vou dar, tá? L é igual a I sobre MR, 3 meios de R. Então eu vou pegar essa equação que eu tenho e vou pôr na fórmula. Aqui, ó. Período é 2π raiz de I sobre massa G vezes a distância. Certo que a distância vai ser o
Cuidado, hein? Ó, a distância é o L. Então vai ser 3 meios de R. Tá? Então vamos lá. Período vai ser 2 meios de L sobre G, que é o período do pêndulo simples. Tá? Elevo tudo ao quadrado para sair da raiz. Então, t ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado é 4. Π ao quadrado, π ao quadrado. E isso tudo ao quadrado tira a raiz. Fácil. O G está dividindo, vai passar multiplicando. Cadê a mãozinha? Pô, mãozinha é importante, sabe? Ó, vai passar multiplicando o t ao quadrado. E o t ao quadrado está multiplicando, vai passar dividindo. Professor, e agora? Agora é só pôr na calculadora, ó. Se o R vale 10,2 centímetros, quanto que vai valer o R? Desculpa. Se o R vale 10,2 centímetros, quanto que vale o L? Professor, fácil. L vai ser igual. Eu pego 10,2 centímetros. Então é expoente vezes 10 a menos 2. Multiplico por 3 vezes 3 dividido por 2. Então, meu L vai ser 15,3 centímetros. Ó, cuidado. O L não vale 10,2 centímetros, vale 15,3. Vezes 10 a menos 2, porque é centímetros, tá? Não esqueçam disso, por favor. Bota aqui nos valores. Então, 15,3 vezes 10 a menos 2 vezes π ao quadrado vezes 4 vai dar 6,0402. E o t ao quadrado, que é 0,784, vai dar 0,11466. Fazendo a divisão, 9,83 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo. Super tranquilo. Vou dar essas questões na prova, quero ver vocês. Vou dar só os números. Pessoal, agora só para informação, tá? Isso não vai ter em prova, mas eu preciso que vocês saibam, tá? Se alguém falar, fala assim, o maluco de física deu. Existe o movimento harmônico amortecido, que é o quê? Que é a vida real, né? A vida como ela é, né? O pêndulo não fica movimentando para sempre. Ele vai se movimentando e uma hora ele vai parar. Então ele tem um amortecimento, tá? Esse amortecimento tem um período de amortecimento, tem um tempo. E aí a equação, eu tenho um exponencial, um e elevado a menos t sobre esse período. Então, o t é o tempo, tá? Vezes cosseno de ômega t. Então, é um cosseno, tá? Que ele vai sendo amortecido por e elevado a menos t sobre essa constante de tempo aqui, que a gente chama. Tá? E aí eu tenho uma equação diferencial muito legal, muito bonita, mas infelizmente vocês não vão ver, né? Ó, a equação diferencial aqui eu tenho, eu acho que vocês vão ver em cálculo 3, eu não sei. Não sei se vocês vão ter, infelizmente. Assim. E fisicamente, como é que é representado? Eu tenho um amortecedor aqui, né? Como se fosse um amortecedor, que é um elemento viscoso, tá? E eu tenho a mola. Então, olha que interessante, gente. A mola, ela é Kx, tá? O meu sistema amortecido é o B dxdt, porque aqui, eu não sei se vocês sabem, mas o sistema amortecido, quanto maior a velocidade, maior é a resistência. Então a força é dada por V vezes 1B, que é uma constante. Esse B aqui é uma constante, né, de amortecimento. Pô, e é por isso que o carro ele tem a coeficiente aerodinâmico, né? Porque quanto maior a velocidade, maior é o arrasto, maior é esse B aqui. Tá? E aí eu tenho uma frequência harmônica, né? Que é uma frequência onde eu vou ter a menor resistência possível, né?
E aqui está o meu sistema harmônico amortecido. Pô, é muito bonito isso. Eu espero que vocês tenham uma matéria só para ver isso. Eu lembro que eu dava essa matéria na Anhanguera, era modelagem de sistemas. E aí a gente pegava um sistema desse e modelava. Pô, era chique no último. Mas aqui, como é Física 2, é só para conhecimento, tá? Vocês viram, existe uma fórmula, existe uma frequência harmônica, né, que está aqui, ó, cosseno, e ela tem função da mola e do amortecimento, tá? Gente, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso. Agradeço a presença de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, fale agora ou guarde para a semana que vem. Tá? Eu vou ter melhores esclarecimentos a partir de semana que vem, tá? Eu vou atualizando vocês para que vocês não fiquem a ver navios, mas não se preocupem, eu ajudo vocês, vou dar uma força aí para que tudo transcorra da melhor forma possível. Uma boa noite para vocês e até a semana que vem. Ó, semana que vem, hein? Data de entrega do trabalho. Professor, Sim. tá no Blackboard esse conteúdo? Tá. Eu coloquei eu não coloquei no conteúdo, eu coloquei no fórum de discussão, tá? Junto com o link da aula de hoje, tá o PPT, PowerPoint. Tá ok, então. Beleza? Obrigado. Nada. Professor, Sim, senhor.